Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de direito constitucional. Vamos falar hoje sobre o tema nacionalidade, artigo 12 da Constituição. Abre aí no artigo 12. E antes de a gente começar a aula, não esquece de dar um likezinho aí, né, no nosso vídeo, beleza? Vamos lá? Nacionalidade. Primeira coisa que eu quero que você observe. O que é nacionalidade? Nacionalidade, você vai anotar aí que é um vínculo, olha isso, ó, é um vínculo jurídico, vínculo jurídico político que você tem com determinado país, que você tem com determinado Estado soberano. Pera ainda. Então é um vínculo que eu tenho com determinado país. Esse vínculo pode surgir de forma originária, de forma primária. Olha isso, ó. Esse vínculo pode surgir de forma originária, de forma primária. Mas ele também pode surgir de forma secundária, ou alguns falam de forma derivada. Olha isso, ó. Secundária, derivada. Então, mais uma vez, a nacionalidade é um vínculo jurídico político que eu tenho com determinado Estado soberano. Que isso pode surgir de forma originária, onde eu digo que eu sou nato daquele Estado soberano, ou secundária, foi um ato voluntário meu. Eu decidi ter aquele vínculo. Então, isso é chamado de naturalizado. E antes da gente começar a diferenciar o brasileiro nato do naturalizado, eu quero que você observe que a lei não pode discriminar. A lei, ela não pode discriminar brasileiro nato de brasileiro naturalizado. Só quem pode fazer isso é a Constituição Federal. Anota aí, ó. A lei não poderá discriminar. A lei, em nenhuma hipótese, poderá discriminar brasileiro nato de brasileiro naturalizado. Só quem poderá discriminar, só quem pode discriminar é a Constituição Federal. Então você vai anotar isso aí, ó. Apenas a Constituição Federal poderá discriminar. E ela faz isso em 5 momentos que a gente ainda vai estudar. Então, daqui a pouco você vai anotar isso aí, ó. Vamos decorar as 5 situações que a Constituição discrimina e o resto eu já sei. Não tem discriminação. É para o brasileiro nato, vale para o brasileiro naturalizado. Beleza? Mas vamos começar pelo primeiro ponto. Qual? A diferença entre naturalização, ou melhor dizendo, nacionalidade, esse vínculo originário, com o vínculo secundário. Esse originário a gente vai dividir em 3. O originário a gente vai dividir em 3. Qual é? A gente vai colocar isso aqui, ó. Eu tenho o jus solis, onde o vínculo é formado pelo território. Eu tenho o jus sanguinis, onde, olha aqui, ó, o vínculo é formado pelo sangue. E eu tenho determinados países que são mistos, onde ele adota tanto o solo como ele adota o sangue. Por exemplo, o Brasil, em regra, ele adota o jus solis, em regra. Mas ele também adota o jus sanguinis. A gente vai ver isso aí. Anota isso aí, ó. Em regra, o Brasil adota o jus solis. Mas ele também vai adotar aí o jus sanguinis. Mas é uma exceção, não é regra. Então quer dizer que o Brasil adota 2? Adota. Tanto o solo como o sangue, mas a regra é o solo. Secundário, ele vai se dividir em 2. Ele vai se dividir em, olha aqui, ó, originária, não confundir, ó, em naturalização ordinária e naturalização extraordinária. Não confundir, olha aí na hora da prova, não confundir a ordinária com a originária. Você não pode confundir. Anote isso aí, ó. Originária, ordinária. Beleza? Então é isso que a gente... Botei aqui errado, ordinária. Vamos lá, ó. Ordinária, só consertando aqui, retificando isso aí. Vamos lá. Então a gente vai começar a diferenciar isso aqui agora. A gente vai explicar a nacionalidade originária e a secundária. Então vamos lá.
Vamos começar pela originária. Vamos falar sobre o brasileiro nato. O que é que eu quero que você faça agora? Eu quero que você abra no artigo 12, inciso 1, a linha A. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Ele vai dizer assim, ó. Nascido em território brasileiro, jus solis, nascido em território brasileiro, você é brasileiro. Nascido em território brasileiro, você é brasileiro. Mas meus pais são estrangeiros, não importa. Não importa se seu pai é brasileiro ou se o seu pai é estrangeiro. Nascido em território brasileiro, você é brasileiro. Mas, olha aqui agora, vamos lá, ó. Então quer dizer que se a prova disser que meu pai é americano e a minha mãe é alemã, olha isso, ó, e eu nasci em território brasileiro, eles estão fazendo aqui o quê? Eles estão de férias. Ou então eles vieram trabalhar numa pizzaria, ou eles estão trabalhando aí num banco, no Santa, sei lá, eles trabalham em determinada agência. O que é que eu quero que você observe? Esse sujeito que nasceu em território brasileiro, mesmo que ele seja filho de estrangeiros, ele é brasileiro nato, ok? Esse sujeito é brasileiro nato. Beleza, vamos para outro exemplo aí. Eu quero outro exemplo. Vamos para outro exemplo agora. Então você tem aqui um casal de italianos. E a prova vai dizer, tá, que a Itália adota o sangue. E esse sujeito aqui nasceu em território brasileiro. Eles estão no Brasil, tá? Eles estão no Brasil. E esse sujeito aqui, ou ele ou ela, está a serviço oficial da Itália. Olha isso, ó. Ele está a serviço oficial da Itália. Se ele está a serviço oficial do seu país, sublinhe isso aí, do seu país, então eu vou ter que observar aqui qual é a nacionalidade do sujeito para poder ver se ele está a serviço do seu país ou de outro país. Olha a pegadinha aí. Nesse caso, ele está aqui a serviço do seu país. Então, esse sujeito aqui, ó, não é brasileiro nato. Ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque por mais que ele tenha nascido, tá certo? Por mais que ele tenha nascido em território brasileiro, tá? Os pais dele são estrangeiros, mas ele nasceu em território brasileiro, mas qualquer um dos pais esteja a serviço do seu país, ele não é brasileiro nato. Mas vamos para o exemplo 3, que eu quero que você observe. Olha o exemplo 3 aqui, ó. Eu tenho aqui um americano casado com uma alemã. Olha isso, ó. O americano casado com a alemã e tiveram um filho em território brasileiro. Essa alemã está a serviço oficial dos Estados Unidos da América. Olha isso, ó. Ela está a serviço oficial dos Estados Unidos da América, mas ela é alemã. Ela está a serviço do seu país? Não, não está. Olha a pegadinha aí, ó. Alemã, Estados Unidos, ela não está a serviço do país. Por mais que ela esteja a serviço oficial, ela não está a serviço do país. Então, nesse caso, você vai colocar na sua prova que esse sujeito aqui é brasileiro nato. Então, você percebeu aí, né? Você percebeu o que é que eu quero que você observe. Se, por mais que eles sejam estrangeiros, qualquer um deles está a serviço do seu país, ele sim vai ser considerado aquele país lá, pode ser, tenho que saber, provavelmente vai ser daquele país, mas ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque está a serviço do seu país. Só que aqui ele é alemã, está a serviço oficial dos Estados Unidos. Então, não é brasileiro nato. Beleza? Anota aí. Vamos para o segundo ponto. Então, a gente já matou o território, vamos agora para o sangue. Vamos apagar aqui. Vamos agora para o sangue. E você vai anotar que sangue de brasileiro e nada sozinho é a mesma coisa. Para fixação de nacionalidade, não é porque eu sou filho de brasileiro, não é porque eu tenho sangue de brasileiro que eu vou ser brasileiro. Cuidado com isso. Sangue de brasileiro sozinho e nada é a mesma coisa. Então, vamos agora fazer a originária. Vamos continuar aqui
na originária, artigo 12, inciso 1, a linha B e a linha C. Primeira coisa que eu quero que você observe. Agora, a gente vai falar sobre o jus sanguinis. Olha aqui, ó, o sangue. E a gente acabou de dizer que o sangue de brasileiro sozinho é a mesma coisa. Não vale nada para fixação de nacionalidade. Eu sempre vou ter que observar o sangue com outro requisito. Eu sempre vou ter o sangue com outro requisito. Tá certo? O sangue sozinho não vai ter serventia nenhuma. Então eu tenho aqui o sangue mais o serviço. Eu tenho o sangue mais o registro. E eu tenho o sangue mais a opção. É isso que eu vou observar. Sangue mais serviço, sangue mais registro, sangue mais opção. Vamos começar pelo sangue mais o serviço. Vamos para cá. Vamos dizer que esse casal de brasileiros estão na Itália. O casal de brasileiros, a sua prova vai dizer que eu tenho aqui um casal de brasileiros e esse casal de brasileiros estão na Itália e tiveram um filho na Itália. A minha pergunta é, o que é que esse casal está fazendo lá? Vamos dizer que esse sujeito aqui está a serviço oficial do Brasil, ok? O organismo internacional vale desde que o Brasil faça parte desse organismo, tá? Então tá aqui, ó, um serviço oficial do Brasil, trabalha na embaixada, vamos dar um exemplo aí. Então, beleza, se ele trabalha na embaixada e essa criança nasceu na Itália, ele vai ser brasileiro nato? Vai. Ele vai ser brasileiro nato. Lembra do nosso presidente da Câmara, né, que nasceu no Chile e é presidente da Câmara. As pessoas dizem, meu Deus do céu, como é que a pessoa nasce no Chile e é presidente da Câmara? Se eu já li na Constituição, eu li que para ser presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. Cuidado. Não é porque ele não nasceu no Brasil que ele não é brasileiro nato. Tá aqui, ó. Se eu tenho sangue mais serviço, o pai dele estava a serviço oficial do Brasil no Chile, era embaixador do Brasil no Chile. Então ele é brasileiro nato. Beleza? Ele é brasileiro nato. Mas vamos dizer que a prova diga que esse casal de brasileiros está na Itália, ok? Esse casal de brasileiros está na Itália, beleza? Ele está na Itália e tiveram um filho na Itália. Só que esse casal aqui está trabalhando em uma pizzaria. Olha isso, ó. Esse casal está trabalhando em uma pizzaria. E tiveram um filho aí na Itália. Casal de brasileiros na Itália, tiveram um filho trabalhando lá nessa pizzaria. Então essa criança, sinto muito, ela não é italiana. Não é italiana porque eu acabei de dizer que a prova disse que a Itália adota o sangue. Mas espera ainda. Mas ele é brasileiro nato? Não, também não. Por que ele não é brasileiro nato? Olha aqui, ó. Porque ele está em um local onde quem nasce na Itália não é italiano. Só é italiano quem tem o sangue de italiano. Então eu preciso de um sangue de italiano. Então, nesse caso, eu nasci num local que é sangue, mas eu não tenho esse sangue. Então eu sou um apátrida. O que quer dizer apátrida? Apátrida é exatamente um conflito negativo de nacionalidade. Conflito negativo de nacionalidade. Quer dizer o quê? Eu nasci num local que é sangue, mas eu não tenho esse sangue. Eu nasci no território, mas ele não adota o território. Então eu sou um apátrida. Esse sujeito aqui é um apátrida. Mas poderia acontecer de uma outra forma. Poderia acontecer o quê? Vamos aqui, ó. Poderia acontecer o quê? Um brasileiro casado com um italiano. Olha aqui, ó. Um brasileiro casado com um italiano. Tá aqui, ó. Estão na Itália, onde esse brasileiro está a serviço oficial do Brasil. Essa criança que eles vão ter, claro que é brasileiro nato. Mas também vai ser o quê? Italiano. Por quê? Porque italiano, quem é filho de italiano,
é italiano em qualquer lugar do mundo. Poderia ser no Brasil isso aqui. Um brasileiro casado com um italiano, nasceu em território brasileiro, filho de italiano, teria as duas nacionalidades. Então, nesse caso, eu tenho agora um conflito positivo. Eu tenho agora um polipátrida. Eu tenho agora um polipátrida. Ok? Polipátrida. Eu tenho mais de uma nacionalidade. Onde eu tenho aqui o sangue, ok? Ó, eu tenho aqui o sangue, mas eu também tenho o sangue mais o, aqui ó, serviço. Eu tenho duas situações aí. Como eu poderia ter um exemplo aqui, ó. Essa criança nasceu no Brasil, filho de italiano. Então ele é brasileiro nato e ele é italiano. Também seria um conflito positivo de nacionalidade, beleza? Mas vamos focar no apátrida. Tá aqui o apátrida. Ele tá aqui, nasceu em território italiano, não tem nacionalidade nenhuma, não é brasileiro. Mas aí eu tenho uma segunda situação. Qual? O registro. Se essa criança ela é apátrida, ela ainda pode ser brasileiro. Quando? Quando eu juntar o sangue mais o registro. Olha aqui, ó. Quando eu juntar o sangue mais o registro. Onde é esse registro? No órgão competente. Onde é o órgão competente? O consulado. Consulado é para atos privados. Cuidado. Consulado é para atos privados. A embaixada é para atos públicos. Anota isso aí. Consulado, ato privado. Embaixada, atos públicos. Registro de nascimento, atos privados. Tem que ser aonde? No consulado. Cuidado que a prova, às vezes, coloca o quê? Embaixada. Então, cuidado. Nesse caso aqui, vamos para cá, é no consulado. Se ele efetuar o registro no consulado, lembre-se que ele passa a ser brasileiro nato. Ele agora é brasileiro nato. Mas cuidado. Cuidado com isso aí. A prova vai dizer. Mas, naquela cidade onde ele nasceu, não tem consulado do Brasil. A prova vai dizer isso aí, ó. No local onde ele nasceu, não tem consulado no Brasil. E agora? E agora só me resta a terceira situação. Qual seria a terceira situação? O sangue mais a opção. Mas para que essa terceira opção exista, eu tenho que preencher alguns requisitos. Para que essa terceira situação exista, qual é a terceira situação? Jus sanguinis mais a opção. Para que essa terceira situação exista, eu tenho que preencher alguns requisitos. E que requisitos são esses? O primeiro é voltar a residir no Brasil. Primeira coisa, tem que voltar a residir no Brasil. Primeira coisa. Se não residir no Brasil, não adianta o outro requisito. Então, a primeira coisa é, para conseguir essa nacionalidade, você tem que residir no Brasil. Segundo ponto. A partir do momento que você completa a maioridade, a partir do momento que você completa 18 anos, aí o Brasil abre as pernas, olha aqui, ó. A qualquer tempo, quem decide é você, você poderá requerer essa nacionalidade brasileira. E a partir desse momento, você passa a ser brasileiro nato. Mas cuidado, qual o efeito desse requerimento? A prova quer saber isso. Qual o efeito desse requerimento? Olha aqui agora, ó, mais uma vez. Eu tenho jus sanguinis mais a opção. Então eu cheguei em território brasileiro, estou residindo no Brasil, já fiz 18 anos e eu decidi requerer a nacionalidade. Então tá aqui, ó, tá aqui o dia do seu nascimento e tá aqui o dia do requerimento. Você requereu com 50 anos. Só que você voltou a residir no Brasil, você tinha 19 anos. E você decidiu requerer, olha aqui, ó, aos 50 anos. Então, na sua prova, o efeito desse requerimento é um efeito ex tunc. Eu quero que você anote isso aí, ó. É um efeito ex tunc.
Ele é brasileiro nato desde o dia que ele nasceu. Efeito retroagiu. Olha aqui, ó, retroagiu. Então, nesse caso, tunque de testa, voltou. Tunque de testa, voltou. Então, nesse caso, vai retroagir e ele é brasileiro nato desde o dia que ele nasceu. Então, para você ser brasileiro nato, ou é pelo território, ou é pelo sangue. E o sangue ou é registro, ou é opção, ou é serviço. Se não encaixar na sua prova em nenhuma dessas situações, olha o que é que eu estou dizendo aí, presta atenção. Se não encaixar em nenhuma dessas situações, aí você vai poder ser brasileiro, mas agora sim naturalizado, não nato. Beleza? Você passa a ser naturalizado e não nato. Para ser nato, tem que encaixar em uma das situações. Então para de querer ficar inventando. A gente, para fazer prova, a gente também tem que ser esperto. Olha aqui, ó. Viu que não encaixa em nenhuma das situações? Só me resta uma outra, naturalização. Não vai procurar aí cabelo em dentro de ovo, sei lá, não vai procurar essas besteiras não, ó. Na hora que não encaixou em nenhuma das situações que nós acabamos de desenhar, você marca naturalizado. Beleza? Vamos agora para o naturalizado. Passemos agora para a derivada, a secundária. Vamos agora falar da naturalização secundária. A derivada, tá? Secundária. Derivada, voluntária, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui entre parênteses naturalizado. Naturalizado, tá aqui, ó, naturalizado. E esse naturalizado a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é a naturalização ordinária. Não confundir de novo com a originária, ó, ordinária. Secundária, ordinária. E essa ordinária se subdivide em duas. A primeira é para os estrangeiros em geral. Vou colocar aqui, estrangeiros, regra geral. Esses estrangeiros dependem dos requisitos que estão previstos em lei. Para você requerer a nacionalidade brasileira, você vai ter que preencher os requisitos que estão na lei. Beleza. Mas eu tenho aqueles estrangeiros, olha aqui, ó, eu tenho aqueles estrangeiros que são naturais de países de língua portuguesa. Países de língua portuguesa. Então, você é um brasileiro, desculpa, retificando, você é um estrangeiro natural de um país de língua portuguesa. Então, se você é um estrangeiro natural de língua portuguesa, você não precisa preencher os requisitos que estão na lei. Basta você preencher dois requisitos. E esses dois requisitos, eles são o quê? Cumulativos. O primeiro requisito é estar um ano ininterrupto residindo no Brasil. Um ano ininterrupto residindo no Brasil. E você comprovar a idoneidade moral, ok? Isso aqui é uma interpretação bem aberta, idoneidade moral. Só para você lembrar, você pode substituir aqui, ó, o I, o 1 por um I para você lembrar, ó. I, um ano ininterrupto, e idoneidade moral é só para você tentar lembrar, fixar quais são os dois requisitos. Então, estrangeiro, regra geral, e estrangeiro, regra geral, tem que obedecer os requisitos que estão na lei. Estrangeiros naturais de língua portuguesa, basta comprovar um ano ininterrupto e a idoneidade moral. Lembrando que nas duas situações, nós estamos falando de uma hipótese de nacionalidade secundária ordinária. Ordinária. Então, o ato é um ato discricionário. Olha isso, ó. O ato é um ato discricionário. Não é porque você preencheu os requisitos que você vai conseguir a naturalização. Não é porque você preencheu os requisitos que você vai conseguir. É um ato discricionário do Estado. Beleza? Mas nós temos também a extraordinária. Nós temos também a extraordinária. Essa extraordinária vale para todos os estrangeiros, sejam naturais de língua portuguesa ou não, ok? Todos os estrangeiros. A ordinária eu vou dividir da seguinte forma.
os que preenchem os requisitos da lei e os estrangeiros naturais de países de língua portuguesa. Mas a extraordinária vale para todo estrangeiro. Se você não conseguiu de forma ordinária, você consegue de forma extraordinária. Por quê? Porque a de forma extraordinária, eu só vou ter que preencher dois requisitos cumulativos. Primeiro, está há mais de 15 anos, ininterruptos, residindo no Brasil. Lembrando que quando eu falo ininterrupto residindo, não quer dizer que você esteja ilhado aqui no Brasil. Ah, eu estou aqui enraizado, eu não saio daqui. Não é, você pode entrar e sair, mas a sua residente, o ânimos, a intenção é Brasil, é aqui. Você está residindo em território brasileiro. O seu local a sua residência fixa. Como é que eu posso dizer? Uma palavra-chave para a prova. O ânimos, a intenção. É isso que importa. E, além disso, sem condenação criminal. Sem condenação criminal. E se tiver uma condenação criminal e não observada e for concedida, e aí? E aí, problema do Estado. Não perde. Beleza? Vamos lá. Mais de 15 anos sem condenação criminal. Lembra que agora o ato é um ato vinculado. O que quer dizer isso? Preencheu os dois requisitos, o Estado vai conceder. E se o Estado conceder, vamos tirar porque teve um erro aqui do Estado, o Estado errou, tira isso aí. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Por quê? Porque eu tenho que observar, olha aí, ó, eu tenho que observar as formas que eu vou perder a nacionalidade. E uma dessas perdas não se encaixa aqui, não. Então, se você observou como Estado, você não observou os requisitos e concedeu, babau. A pessoa agora é brasileiro naturalizado. Então, eu tenho essas duas situações aqui, onde eu tenho que observar na prova exatamente o ato discricionário e o ato vinculado. Toda naturalização ordinária, olha aqui, secundária, ordinária, é ato discricionário. Já, aqui, ó, a extraordinária, o ato é vinculado. Feito isso, terminamos a primeira parte para explicar a diferença entre nato e naturalizado. Agora, a gente vai lá para o artigo 12, parágrafo 1º, onde ele vai dizer, ó, além do nato e naturalizado, eu tenho o quase brasileiro. Você sabia disso? Eu tenho o quase brasileiro. Quase brasileiro também é chamado por brasileiro, aqui ó, brasileiro por equiparação. Também é chamado de brasileiro por equiparação. Olha aqui ó, quase brasileiro ou então brasileiro por equiparação. Onde é que eu vou encontrar isso? Lá no artigo 12, parágrafo 1º. Mas para que eu seja considerado, ó, eu não sou brasileiro, eu sou quase. Eu tenho os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Eu passo a ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, mas eu não sou brasileiro. Anota isso aí, ó. Eu não sou brasileiro, eu sou quase brasileiro. Mas isso só vale para quem? Para o português de Portugal. Só vale para o português de Portugal. E esse português de Portugal, ele tem que residir no Brasil. Só vale para o português de Portugal e a primeira coisa, ele tem que residir no Brasil. E além de residir, nós temos que ter a reciprocidade. Nós temos que ter a reciprocidade. Então, ele tem que residir no Brasil e nós temos aqui a reciprocidade. Se ele é português de Portugal, reside no Brasil e existe a reciprocidade, então, nesse caso, ele passa a ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Ele passa a ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Cuidado com isso aqui, tá? Ó, passa a ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Exemplo, um brasileiro naturalizado pode votar? Pode. Então, se eu tiver reciprocidade, claro que um quase brasileiro vai poder votar. Agora, lembrando, se esse quase brasileiro vota no Brasil, fica suspenso lá em Portugal. Ele não vai poder votar nos dois. Se ele vota em Portugal, fica suspenso aqui no Brasil. Beleza? Anote isso aí. Então, mais uma vez, o quase brasileiro é chamado de brasileiro por equiparação. Feitas essas observações,
Aí a gente volta para o que a gente deixou em aberto no início da aula, artigo 12, parágrafo 2º, que a Constituição Federal pode discriminar. Eu disse que a lei não pode discriminar. Eu disse que a lei não pode diferenciar brasileiro nato de brasileiro naturalizado. Mas a Constituição pode. A Constituição pode discriminar. A Constituição pode diferenciar. E ela faz isso em 5 momentos. Anota isso aí. 5 momentos. Você, como alfartano, tá no sangue, já vai perceber o quê? Já vai perceber que eu decoro esses 5. Eu decoro as 5 discriminações. E o que não estiver nas 5 é porque não pode discriminar. Né? O negócio está no sangue, tem que ser esperto. Olha aqui, ó. Eu estou falando do artigo 12, parágrafo 2º. A lei não pode discriminar. Já matei aí, a lei não pode. Mas a Constituição pode. E a gente vai mostrar para você as 5 situações em que a lei está discriminando. Se não está dentro das 5, você já vai marcar o quê? Não pode discriminar. Beleza? Vamos começar a falar sobre essas 5 discriminações. Vamos falar sobre essas 5 discriminações. E a primeira discriminação você já encontra no próprio parágrafo 3º do artigo 12. Então vamos falar aqui das discriminações, né? Vamos falar aqui das discriminações da Constituição. E a primeira discriminação envolve determinados cargos. A primeira discriminação envolve determinados cargos, onde você vai anotar exatamente o quê? Você vai anotar isso aqui, ó, mp3.com. Olha aqui, ó, mp3.com. Anota isso aí, mp3.com para a gente decorar. Vamos começar pelo MP3. Primeiro M, ministros, olha aqui, ó, do STF. Primeiro M, ministros do STF. Nesses ministros do STF, eu vou abrir aqui um leque. Ministros do STF, eu vou abrir aqui um leque. Vou colocar aqui raciocínio lógico. Se a prova colocar presidente do STF, claro. Se todo ministro do STF tem que ser brasileiro nato, claro que o presidente do STF também tem que ser brasileiro nato. Concorda? Anota aí. Beleza. Presidente do CNJ. Olha isso, ó. Presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, quem é que preside esse negócio? Quem preside é o presidente do STF. Então morreu. Presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato. E cuidado, anota aí. Anota isso aí, ó. Quem é que substitui na ausência o presidente do CNJ? Quem é o presidente do CNJ? Ah, o presidente do STF. Então quem substitui é o vice-presidente do STF. Então, bem, quem substitui o presidente do CNJ é o vice-presidente do STF, que também tem que ser brasileiro nato. O que mais que eu vou colocar aqui? Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem que ser o ministro do STF, assim como o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também tem que ser o ministro do STF, beleza? Vou colocar aqui também quem substitui, tá? Quem substitui, já que quem substitui é o vice-presidente do STF. Anota isso aí. O que mais que eu vou colocar? Tem os 3 P's aqui, ó. 3 P's para a gente concluir. Então eu tenho o presidente da República, que tem que ser brasileiro nato, presidente da República e o seu vice. Eu tenho o presidente da Câmara. Lembre que um deputado federal não precisa ser brasileiro nato, mas o presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. E lembre-se mais uma vez, meu filho, lembre-se. Brasileiro nato aqui que eu tô falando, não importa se é sangue, não importa se é solo, é brasileiro nato, beleza? E também eu tenho o presidente do Senado. Eu tenho o presidente do Senado. Todos esses têm que ser brasileiro nato. E eu ainda tenho o ponto .com, que envolve a segurança, olha isso, ó, que envolve a segurança nacional. Ele envolve aqui a segurança
nacional. Quando eu falo que envolve a segurança nacional, olha aqui, ó, eu tenho as carreiras diplomáticas, eu tenho os oficiais das Forças Armadas, e o ministro de Estado. Então quer dizer que todo ministro de Estado precisa ser brasileiro nato? Não. Ministro de Estado da Defesa. Só quem precisa ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. Então, mais uma vez, anota aí. As discriminações. Discriminações, primeira, as que envolvem os cargos. Vamos continuar. Segunda discriminação. A segunda discriminação envolve a perda da nacionalidade. A segunda discriminação envolve a perda da nacionalidade, que você vai encontrar no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Quer dizer que tem discriminação? Quer dizer que brasileiro nato não perde? Calma aí, anota o que eu vou dizer. Perda da nacionalidade está envolvendo o brasileiro naturalizado. Apenas o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade através de uma sentença judicial transitada em julgado. Peraí, aqui não tem transitado em julgado, não. Eu estou lendo aqui no material e no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, no meu material só fala sentença judicial. Da onde é que você tirou esse transitado em julgado, que não cabe mais recurso? Agora você pirou de vez. Vamos lá, ó. Abre lá no artigo 15, inciso 1. Lá no artigo 15, inciso 1 da Constituição, ele vai dizer que a sentença tem que ter transitado em julgado. Então, mais uma vez, a perda da nacionalidade, apenas brasileiro naturalizado perde através de uma sentença judicial transitada em julgado. Eu não estou dizendo que o brasileiro nato, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que eu estou dizendo. O brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade, sim, mas ele não perde através de uma sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Anota aí. Então, mais uma vez, está aqui a segunda discriminação. Terceira discriminação envolve a propriedade. Terceira discriminação envolve a propriedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou falando de propriedade de radiodifusão, canais de TV, canais de rádio. Qual é a discriminação? Porque eu estou vendo aqui no artigo 222 que o brasileiro nato, como naturalizado, podem conseguir essa concessão. Já tem até a confusão aí, né? Presidente, Globo, etc. E aí, olha aqui. Essa propriedade de radiodifusão, ela sim, essa concessão pode ser dada a brasileiro nato, como essa concessão pode sim ser dada a brasileiro naturalizado. Beleza, nato como naturalizado. Pode sim, tá aqui ó, nato, naturalizado. Mas o que é que eu quero que você observe? No caso de naturalizado, o que é que eu quero que você observe? Olha aqui, ó. No caso de naturalizado, eu tenho que ter mais de 10 anos de naturalização. Eu tenho que ter mais de 10 anos de naturalização. Beleza? Então, mais uma vez, observem isso aqui. Olha o que é que eu estou dizendo. Olha aqui, ó. A propriedade de radiodifusão tanto vai ter a concessão para brasileiro nato como para o brasileiro naturalizado. Mas para que o brasileiro naturalizado consiga essa concessão, ele tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Olha isso, ó. Ele tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Beleza? Anote isso aí. Vamos para a quarta discriminação. A quarta discriminação envolve o Conselho da República. A quarta discriminação envolve o Conselho da República.
E lá no Conselho da República, eu tenho vaga para 6 cidadãos. Lá no Conselho da República, eu tenho vaga para 6 cidadãos. Lembrando que esses 6 cidadãos, obrigatoriamente, têm que ser brasileiro nato. Os 6 cidadãos, obrigatoriamente, têm que ser brasileiro nato. Tá aqui, ó. E vamos para a quinta discriminação. A quinta discriminação envolve a extradição, chamada de extradição passiva. Envolve a extradição passiva. E a gente vai abrir um parênteses aí para explicar a história da extradição. Vamos diferenciar a extradição passiva da extradição ativa. Lembrando, na extradição ativa não há discriminação. A discriminação é na extradição passiva. Vamos para cá. Vamos ver essa diferença aí. Lembrando que a extradição é um ato de soberania. A extradição é um ato de soberania. Então, toda vida que a sua prova estiver falando sobre extradição, toda vida que a sua prova estiver falando sobre extradição, lembre-se, a extradição é um ato de soberania. Se é um ato de soberania, isso aqui é uma faculdade. É um ato, ok? É um ato discricionário. O país, o Estado soberano, ele extradita se ele quiser. Porque a extradição, ela é uma relação que existe entre Estados soberanos. É uma relação que existe entre Estados soberanos, entre países. Nós temos vários exemplos aí de extradição. Aquela brasileira que matou o marido lá nos Estados Unidos, aquele outro brasileiro que foi pego traficando na Indonésia, a brasileira que foi pega traficando na Turquia. Nós temos vários exemplos aí. Mas eu tenho que diferenciar que extradição é essa. Então a gente vai fechar o raciocínio aqui da seguinte forma. Eu tenho uma extradição chamada de extradição ativa e eu tenho uma extradição chamada de extradição passiva. Extradição ativa, extradição passiva. Na extradição ativa, o Estado solicitante, o país solicitante, quem vai solicitar é o Brasil. Quem vai solicitar é o Brasil. Na passiva, o Estado solicitado é o Brasil. Explica isso aí. Vamos lá. Vamos dizer, está aqui o Brasil e está aqui o Estado estrangeiro. Vou colocar aqui, Estado estrangeiro. O sujeito está em território estrangeiro. Olha aí, ó. Ele não está no Brasil, ele está em estado estrangeiro, ele está em outro país. O brasileiro que foi pego traficando na Turquia. A brasileira que foi pega traficando na Turquia. O brasileiro foi traficando na Indonésia. Beleza. Nessas situações, a pessoa está no território estrangeiro. Então, o Brasil, olha aqui, ó, o Brasil, ele vai solicitar, olha isso, que o Estado estrangeiro extradite. Então, quem vai extraditar é o Estado estrangeiro. Olha isso, ó. Quem vai extraditar é o Estado estrangeiro. Então, isso é chamado de extradição ativa. É de lá para cá. É de lá para cá. Então, o Brasil está solicitando. Então, aqui não importa se esse sujeito é brasileiro, não importa se esse sujeito é estrangeiro. Quando eu digo brasileiro, não importa se é nato, se é naturalizado. Por quê? Porque a gente viu que a discriminação não é possível. Não é possível. Mas peraí, você acabou. Peraí. Extradição passiva tem discriminação. Não tem discriminação na extradição ativa. Então, de lá para cá, brasileiro não importa se é nato, não importa se é naturalizado. Beleza? Só que se a gente estiver falando aqui o Estado estrangeiro e o Brasil. E nesse próximo exemplo, o sujeito está aqui, ó, no Brasil. O sujeito está no Brasil. Então, o Estado estrangeiro agora vai solicitar
que essa pessoa venha cumprir pena no estado estrangeiro ou venha responder no estado estrangeiro. Quem vai extraditar é quem? O Brasil. A pessoa está em território brasileiro. Então a prova vai dizer, o Brasil está extraditando. A extradição prevista na Constituição, porque a passiva, ela está prevista expressamente no artigo 5º, inciso 51. Então, o Brasil está extraditando, a pessoa está em território. Aquela brasileira que matou o marido nos Estados Unidos e fugiu para cá, está em território brasileiro. Então, nesse caso, você já coloca que é proibido, que é vedado a extradição de brasileiro nato. Está aqui a discriminação. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado passivamente. O naturalizado a gente vai ver que em regra não pode, mas tem exceções. Tá aí a discriminação, as exceções. Então tá aqui, ó, brasileiro nato não pode. Mas o brasileiro sendo naturalizado, se o brasileiro ele é naturalizado, você sabe que em regra, olha aqui, ó, em regra, ele não pode ser extraditado. Tá ditando, né? Tô ditando, ó. Não pode ser extraditado, mas nós temos exceções. E essas exceções, elas estão previstas expressamente no artigo 5º, inciso 11, onde ele fala primeiro no crime comum. Ah, um italiano praticou um crime de estupro lá na Itália e fugiu para o Brasil. O tempo passou, ele se naturalizou brasileiro. A Itália descobriu ele aqui e solicitou a sua extradição. Minha pergunta é, ele é naturalizado? É. O crime ocorreu quando ele era brasileiro? Não, ele era estrangeiro ainda. Ah, então nesse caso, ele poderá ser extraditado. Ele poderá ser extraditado se o crime ocorreu antes da naturalização. Se o crime ocorreu antes da naturalização, ele poderá ser extraditado. Mas ele veio morar no Brasil, se naturalizou brasileiro e foi visitar os avós lá na Itália. Ele era italiano, mas agora ele se naturalizou brasileiro e cometeu um crime de homicídio lá, crime de estupro, e fugiu para o Brasil. Ele não vai ser extraditado. Ele não será extraditado por quê? Porque ele já é brasileiro. O crime ocorreu após a naturalização. Agora, quando a prova falar no comprovado, sublinhe isso aí, comprovado envolvimento, quero que você sublinhe isso aqui, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, nesse caso, ele poderá ser extraditado, sim. Não importa se ocorreu antes ou depois da naturalização. Não importa se ocorreu antes ou depois da naturalização. O antes e o depois só importa se o crime for comum. Tráfico ilícito, comprovado envolvimento em tráfico ilícito, não importa. Não importa. Anote isso aí. E claro que o estrangeiro poderá ser extraditado passivamente. Claro que você também vai dar uma olhadinha no artigo 552, onde ele vai dizer que o estrangeiro não poderá ser extraditado por crime político ou de opinião. Beleza? Anote isso aí. Fechamos aí as 5 discriminações. Cargo, extradição passiva, Conselho da República, olha aí, ó, cargo, extradição passiva, Conselho da República, o que mais que nós falamos aqui? A perda da nacionalidade e a propriedade de radiodifusão. São as 5 discriminações. Decorou, anotou e agora você não erra mais. Por quê? Porque não tem mais nenhuma discriminação. Não existe mais nenhuma possibilidade de discriminação. E aí você não tem como errar na sua prova. Porque se você errar, é porque você não assistiu essa aula. Se você errar, é porque você não está focado aí como um verdadeiro alfartano deve estar. Beleza? Vamos continuar. Vamos abrir o próximo tópico. Vamos agora para a perda da propriedade. Vamos agora para a perda da propriedade. Essa perda da propriedade você vai encontrar
no artigo 12, parágrafo 4º. Artigo 12, parágrafo 4º. Lá no inciso 1, nós acabamos de falar, o brasileiro naturalizado poderá ter cancelado a sua naturalização, na verdade, praticou um ato atentatório e à segurança nacional, ele poderá perder através de uma sentença judicial transitada em julgado. Olha isso. Sentença judicial transitada em julgado. Anotou? Só que a prova não quer mais isso. A prova quer saber, tem como recuperar? Eu sou brasileiro naturalizado, perdi através de uma sentença judicial transitada em julgado, e agora eu quero recuperar esse negócio. Como é que eu recupero? Aí na sua prova você vai colocar. Se ele quer recuperar a nacionalidade, ele perdeu através de quê? Ele perdeu através de uma sentença judicial transitada em julgado. Se é transitada em julgado, eu tenho que desconsiderar, eu tenho que descaracterizar esse trânsito em julgado, ok? Eu tenho que desconstituir o trânsito em julgado. Para que eu possa recuperar a nacionalidade, eu tenho que desconstituir o trânsito em julgado. Se eu tenho que desconstituir o trânsito em julgado, eu só posso através de uma ação chamada de ação rescisória. Então eu vou ter que impetrar uma ação rescisória para poder desconstituir o trânsito em julgado. Beleza? Mas eu tenho uma segunda situação. E essa segunda é através de um decreto do presidente da República. É através de um decreto do presidente da República. E nós temos aqui um decreto do presidente da República. E esse decreto vem através de quê? Olha aqui, ó, de um ato voluntário. Você, brasileiro naturalizado, através de um ato voluntário, não foi obrigado, requer uma nova nacionalidade. O exemplo típico é exatamente aquela brasileira, lembra da brasileira que foi morar nos Estados Unidos, conseguiu o green card. Espera ainda. Se ela já tem o green card, ela não precisa mais nada. Ela já está lá, ela não vai sair, não vai ser botada para fora, ela não vai ser deportada, nada, ela tem um green card. Mas espera ainda. Mas ela quis casar. Ela quis ser americana. Ela foi obrigada a isso? Foi uma imposição para que ela permanecesse no país? Não, foi não. Ela fez porque ela quis, então ela perdeu a nacionalidade brasileira. Ela foi lá, matou o marido e fugiu do Brasil. Quando chegou aqui, disse, os Estados Unidos descobriu ela aqui e disse, peraí, manda essa mulher de volta para cá. Manda ela de volta para cá. E ela disse, não, que eu sou brasileira. Brasileiro nato não pode ser extraditado passivamente. Minha filha, você não é brasileira, não. Você requereu voluntariamente. Cadê o decreto? Não saiu ainda. Mas o seu ato voluntário, o seu ato já caracteriza que você está renunciando à nacionalidade brasileira. Você está renunciando à nacionalidade brasileira. Então morreu aí. Se você aconteceu isso, ó, o ato voluntário, você perdeu a nacionalidade brasileira. Beleza? Essa é a regra. Mas pode acontecer de mesmo que o ato sendo voluntário, você não perca. Quando? Quando o Estado estrangeiro reconhecer, tá certo? Reconhecer a nacionalidade originária brasileira. Me dê um exemplo aqui, ó. Tá aqui os meus pais que estão no Brasil, que são italianos. E a prova vai dizer que o italiano adota o sangue. Beleza? E eu nasci aqui em território brasileiro. Nasci em território brasileiro. Meus pais trabalhavam em uma pizzaria. Adoro falar o exemplo da pizzaria, porque eu gosto de pizza, né? Tá aqui, pizzaria. Então, esse sujeito aqui vai ser brasileiro nato. Ele completou 18 anos e decidiu morar na Itália. Decidiu morar na Itália com os seus avós. Decidiu morar na Itália com os seus avós. E aí, chegando na Itália, requereu a nacionalidade italiana. Ele é italiano nato, de sangue, mas ele é brasileiro nato pelo território. Ele é polipátrida. Então, nesse caso, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque o país estrangeiro, o Estado estrangeiro, reconheceu
a nacionalidade originária também brasileira. Beleza? Feito isso, vai agora para uma observação. No próprio inciso 2, na linha B, ele vai dizer, mas espera ainda, a gente está falando de ato voluntário. Voluntário eu sei que eu perco, mas se for uma imposição? Diego Costa na Espanha, jogando lá no time espanhol, chegou lá o técnico e disse, ó, eu quero que você continue no time. Quero que você, porque você joga bem pra caralho, eu quero que você continue aqui. Mas cuidado, eu não vou poder continuar você na vaga de estrangeiro porque eu quero contratar novos jogadores. Eu quero contratar novos jogadores. E aí? E aí eu quero que você se naturalize espanhol. Aí você joga na cota do Nacional e eu contrato novos estrangeiros. E ele fez isso. Mas para ainda, ele fez isso porque ele quis? Ou foi uma imposição? Foi uma imposição. Então, se a prova disser, vamos anotar aqui a observação. Se a prova disser que foi uma imposição, olha isso, ó. Se a prova disser que foi uma imposição para que ele permaneça no país, permaneça naquele emprego, ou para que ele adquira, para que ele possa casar, sei lá, beleza, ele não perde a nacionalidade. Se é uma imposição, ele não perde a nacionalidade brasileira. Aí você pergunta, e esse ato voluntário é para brasileiro nato ou naturalizado? Para ainda, a gente já viu todas as discriminações. Nós já vimos todas as discriminações. Essa não está encaixada, não. Então, nesse caso aqui, não importa se é nato, não importa se é naturalizado. Beleza? Agora, cuidado. Eu sou brasileiro nato e eu perdi a nacionalidade através de um ato voluntário. Mas eu quero voltar a ser brasileiro nato. Isso é possível? É. Se eu perdi através de um decreto, eu só consigo através de um decreto. Cuidado! Sentença judicial, transitada e julgado, só quem perde é naturalizado. Mas o naturalizado pode perder através de uma sentença judicial, como pode perder através de um decreto. Brasileiro nato só perde através de um decreto. Então o brasileiro nato perdeu. E ele quer agora voltar a ser brasileiro. Se ele conseguir voltar a ser brasileiro através de um decreto, ele volta, corrente majoritária, ele volta a ser brasileiro nato. Ele volta a ser brasileiro nato. Beleza? Se o naturalizado que perdeu e ele requer, aí ele volta a ser naturalizado. Nato, volta a ser nato. Naturalizado, volta a ser naturalizado. Nato, volta a ser nato. Naturalizado, volta a ser naturalizado. Beleza? Então, mais uma vez, não importa o que a prova vai dizer. O que eu quero que você observe é a perda através de uma sentença judicial transitada e julgado só vale para brasileiro naturalizado. E ele pode recuperar através de uma ação rescisória. Se é um decreto do presidente, ele pode recuperar através de um outro decreto do presidente. Não importa se é nato, não importa se é naturalizado. Se era nato, deixou de ser brasileiro, volta a ser nato. Se era naturalizado, deixou de ser brasileiro, volta a ser naturalizado. É isso que você precisa saber sobre nacionalidade para a sua prova. Você não vai errar uma questão, porque você é alfartano, você não morre nunca na praia. Nunca. Ok? Tá pensando em desistir? Então não desiste, por quê? Porque a aprovação é certa. A aprovação é certa. Aproveita, deixa um likezinho aí no vídeo. Não esquece disso, deixa um likezinho no vídeo e compartilha com os amigos. E a gente volta no próximo vídeo. Um abraço.